Olá, eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho, coordenador do programa Jovem Aprendiz na Superintendência Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como se calcula a cota de aprendiz? É uma pergunta muito comum, muito frequente no dia a dia da fiscalização, que eu pretendo nos próximos minutos elucidar com vocês. Bom, nós vamos dividir essa apresentação em dois momentos. No primeiro momento nós iremos falar sobre alíquotas e no segundo momento nós iremos falar sobre base de cálculo. Sobre alíquotas, é importante mencionar que o artigo 429 da CLT estabelece duas alíquotas diferentes, uma alíquota mínima de 5% e uma alíquota máxima de 15%. Portanto, toda empresa tem a obrigação de contratar no mínimo a sua alíquota de 5% e não pode ultrapassar a alíquota máxima de 15%. A gente percebe ainda que no próprio artigo 429, no parágrafo 1º, há uma regra de que, aplicando-se a alíquota mínima, caso cheguemos a um resultado fracionário, o número deve ser arredondado para cima. Como vocês podem ver aí na tela, essa regra ela é aplicada sempre que temos um número fracionário. Vamos ver alguns exemplos que vão deixar mais fáceis de identificar essa regra. Imaginemos que a gente tem uma empresa com 20 empregados. Se aplicarmos a alíquota mínima de 5% sobre o total de 20 empregados, a gente vai ter 1. Portanto, essa empresa tem a obrigação de contratar no mínimo um aprendiz. Aplicando-se os 15%, o resultado é 3, então essa empresa pode contratar até 3 empregados. Perceba, ela é obrigada a contratar 1 e ela pode contratar, se quiser, 2 ou 3. Já se a gente tiver uma empresa com 21 empregados, aplicando os 5%, o resultado final é 1,05. Sendo 1,05 o resultado, essa empresa tem a obrigação de contratar 2 aprendizes. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 429 determina que seja arredondado para cima o número total de aprendizes a serem contratados, caso o número que a gente chegue aplicando a alíquota mínima seja fracionário. Perceba que ao aplicar a alíquota de 15%, o resultado final é 3,15. No entanto, a empresa tem a obrigação, ela pode contratar no máximo até 3 aprendizes. Isso porque a regra do arredondamento para cima só se aplica na incidência da alíquota mínima e não da alíquota máxima. Nesse exemplo, se a empresa contratasse 4 aprendizes, ela estaria superando o limite máximo de 15% estabelecido no artigo 429. Se essa mesma empresa tem 6 empregados e ela tem 1 aprendiz, perceba que esse 1 aprendiz corresponde a 16,6% do total de empregados, o que obviamente supera o limite máximo de 15% estabelecido no artigo 429. Essa é a razão de ordem matemática que veda às empresas com menos de 7 empregados de contratar aprendiz. A obrigação nasce a partir do 7º empregado. Isso está dito, como já foi falado em vídeos anteriores, no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 146 de 2018 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Fechamos aqui a questão das alíquotas, não é um assunto muito polêmico. A gente vai agora começar a tratar sobre base de cálculo, que aí sim há uma certa polêmica no assunto. Bom, esses 5% e 15% ditos no artigo 429 não são aplicados sobre o total de empregados da empresa. Algumas funções são incluídas na base de cálculo e outras funções são excluídas da base de cálculo. Portanto, você tem que primeiro encontrar a sua base de cálculo para depois aplicar as alíquotas de 5% ou 15%. Vamos ver na tela aqui mais informações sobre esse assunto. No artigo 429 da CLT, diz que devem ser incluídas na base de cálculo todas as funções que demandam formação profissional. Essa informação foi lá colocada pela Lei 10.097 de 2000, a Lei da Aprendizagem, que foi silente quanto ao conceito de funções que demandam formação profissional. A lei simplesmente disse que deveriam ser incluídas essas funções, mas não disse que funções são essas
ou mesmo não deu também um critério de interpretação sobre como fazer a interpretação dessa expressão. Em 2005, foi editado o Decreto 5598. Perceba que foram 5 anos depois da edição do decreto. Temos a lei em 2000 e o decreto em 2005. Nesse período de 5 anos, vigorou uma extrema insegurança jurídica sobre o cálculo da cota de aprendiz, uma vez que cada pessoa que olhava aquilo ali interpretava de um jeito diferente, dentro do próprio corpo de fiscalização, dentre as empresas, os escritórios de contabilidade, os escritórios de advocacia, no próprio judiciário, vigorava uma grande insegurança jurídica que prejudicava demais o Instituto da Aprendizagem. Em 2005, então, essa insegurança jurídica foi finalmente finalizada com a inclusão do artigo 10 no Decreto 5598 de 2005, que trouxe um critério objetivo e técnico para se interpretar o que são funções que demandam formação profissional. Aqui eu abro um parênteses, esse Decreto 5598 ele foi reproduzido na íntegra num outro decreto mais recente, que é o Decreto 9579 de 2018, que revogou o de 2005, mas reproduziu na íntegra tudo que tinha lá. Então, o antigo artigo 10 do Decreto 5598 hoje está reproduzido no artigo 52 do novo decreto. O que diz esse artigo? Ele diz o seguinte: ele elenca um rol de funções que devem ser excluídas da base de cálculo, indicando que aquelas funções que não forem excluídas da base de cálculo devem então ser consideradas funções que demandam formação profissional e que são, portanto, incluídas na base de cálculo. Quais são as funções excluídas da base de cálculo? Funções de nível técnico, superior, gerência, direção e de confiança. Essas funções demandam para o seu exercício mais do que uma simples formação profissional. Demandam uma formação de nível superior, técnico, ou até um grau de confiança entre empregador e empregado. Portanto, as funções de grau de escolaridade mais baixos é que demandam uma simples formação profissional. São as funções de nível técnico, de nível médio e de nível fundamental. Essas funções, então, devem ser incluídas na base de cálculo. E como que você identifica se uma determinada função é de nível técnico, de nível médio, nível fundamental ou nível superior? Algumas são fáceis de serem identificadas, mas outras nem tanto. Por isso, o próprio decreto estabeleceu que a Classificação Brasileira de Ocupações, a famosa CBO, deveria ser o norte, para que a gente possa, então, lá consultar qual é o grau de escolaridade exigido para as funções existentes no mercado de trabalho e assim definir se aquela função deve computar na base de cálculo ou não. Vamos ver aqui como que a gente consegue consultar na internet se uma determinada função deve ou não ser incluída na base de cálculo. Basta acessar o site www.mtscbo.gov.br, clicar em buscas, em seguida você pode digitar a função que você quer consultar aqui na caixinha de palavra-chave. Em seguida vai abrir aqui uma tela com diversas informações à esquerda sobre a função que você está consultando. Por exemplo, descrição, histórico de ocupações, características de trabalho, áreas de atividade, competências pessoais e por aí vai. Vale destacar que a Classificação Brasileira de Ocupações é um documento que foi confeccionado por profissionais de diversas universidades federais do Brasil, representantes de empregadores, Senai e o próprio Ministério do Trabalho. É um conteúdo, então, de ordem extremamente técnica. Aqui, se clicarmos no terceiro item, que é o Características de Trabalho, nós teremos a informação sobre a formação e a experiência requerida para o exercício daquela função. Perceba que aqui nesse campo, nesse parágrafo, nós temos na terceira linha a informação de que para a função de vendedor, que é a que eu estou consultando, requer ensino fundamental a ensino médio. Portanto, essa função deve ser computada na base de cálculo e a própria CBO, lá no finalzinho desse parágrafo, ratifica essa informação ao incluir uma frase, que é uma frase conhecida de muitos, dizendo ali que as ocupações elencadas nessa família demandam formação profissional
para efeito do cálculo do número de aprendizes a serem contratados. Bom, é dessa maneira que a gente calcula a cota. Essa regra, a partir de 2005, trouxe grande segurança jurídica, porque a partir de 2005 se pôde, então, calcular a cota de forma uniforme e de forma justa, porque determinada função que às vezes entrava na base de cálculo de uma empresa, de outra não entrava, porque tinha uma interpretação diferente do auditor que fiscalizava. Hoje, esse critério é único em todo o país. Se uma determinada função entra na base de cálculo de uma empresa no sul do país, vai entrar no norte também, porque o critério é único e que está previsto no próprio regulamento da aprendizagem, o decreto regulamentador. Bom, a gente tem a falar ainda sobre as exclusões, como vocês podem ver na tela. Eu já citei, as funções de nível técnico ou superior são excluídas, os cargos de direção, gerência ou confiança também, os aprendizes já contratados também são excluídos, assim como os trabalhadores temporários contratados com base no artigo 2º da Lei 6.019 de 74. Uma outra confusão muito comum que é feita no tema cálculo da cota diz respeito às funções insalubres ou perigosas. As funções insalubres ou perigosas, elas não são excluídas da base de cálculo simplesmente por serem insalubres ou perigosas. Veja que os aprendizes eles podem exercer cargos de funções insalubres ou perigosas desde que ele tenha mais de 18 anos e desde que ele faça um curso de aprendizagem correlato à função que ele será contratado. Isso não é uma interpretação da lei, isso está expresso no decreto regulamentador da aprendizagem, como vocês podem ver na tela, artigo 52, parágrafo 2º do decreto 9579, está dito de forma expressa e clara: deverão ser incluídas na base de cálculo todas as funções que demandam informação profissional, e aí o grifo, independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos. Perceba então que não é o fato da função ser proibida para menor de 18 anos que a afastará da base de cálculo. E, repito, essas funções podem ser desempenhadas por aprendizes desde que maiores de 18 e desde que matriculados no curso de aprendizagem correspondente. Outra questão que é muito confundida no dia a dia da fiscalização, e principalmente quando a gente fala desse tema base de cálculo, é a seguinte: vejamos, funções que compõem a base de cálculo da cota é diferente das funções que o aprendiz pode ser contratado. Perceba, as funções que são incluídas na base de cálculo são aquelas de nível fundamental e médio, porque as demais são excluídas. É esse o critério estabelecido na legislação para incluir uma função na base de cálculo. Outra coisa totalmente diferente disso são as funções que o aprendiz pode desenvolver na empresa. Quais são as funções que o aprendiz pode desenvolver na empresa? Qualquer função que a empresa tenha no seu quadro. Basta o empregador querer que o aprendiz faça aquela função. O empregador ele pode incluir todos os seus aprendizes numa única função, em algumas funções ou em todas as funções existentes na empresa. Basta que para isso ele matricule o aprendiz no curso de aprendizagem correspondente à função que o aprendiz vai desempenhar e que o aprendiz tenha mais de 18 anos se a função for perigosa ou insalubre. Então, é uma diferença sutil, muito confundida, mas eu espero que tenha ficado claro essa diferença aqui com essa breve explanação. Por fim, aqui na tela a gente vai apresentar uma informação que é recente. A reforma trabalhista possibilitou que os acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho pudessem transigir sobre diversos temas. Mas eu quero ressaltar aqui, o tema base de cálculo não é um dos temas que os acordos e convenções coletivas podem transigir. Portanto, uma cláusula de um acordo ou convenção coletiva que exclua uma determinada função da base de cálculo é uma cláusula ilegal, uma vez que o artigo 611b, inciso 23 e 24 da CLT, não permitiu, pelo contrário, proibiu que os acordos coletivos e convenções tratassem desse tema. Trata-se de uma reserva legal, somente a lei, por meio da lei da aprendizagem do decreto regulamentador, é que vão indicar quais são os critérios
técnicos para que uma função entre ou não na base de cálculo. Vale destacar que isso está de forma expressa também no artigo 2º, parágrafo 7º da Instrução Normativa 146 de 2018 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Espero que tenha ficado claro, que algumas dúvidas que você porventura tivesse sobre o tema tenham sido sanadas. Fique com a gente, ainda tem muito assunto para a gente tratar. Um grande abraço.